Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou psicólogo pela UFMS, especialista em RH e Psicologia Organizacional pela Unitoledo. Eu vou ser seu professor de Psicologia Geral, em que a gente vai abordar diversos temas gerais da psicologia que podem ser aplicados às suas respectivas áreas de atuação. Inicialmente, então, vamos falar sobre a nossa ementa, que são os temas que a gente vai abordar durante as nossas aulas durante o semestre. Hoje nós vamos falar do conceito de psicologia como ciência. Cada tema que nós vamos abordar, nós vamos levar entre uma ou duas aulas, para iniciar falando do tema e para concluir o tema que a gente estiver abordando. Então, conceito de psicologia como ciência, personalidade e suas alterações, emoções, sentimentos e a importância da vida afetiva, motivação no trabalho, adaptação do homem ao trabalho, relacionamento interpessoal, liderança e habilidades sociais. Quem quiser, a biblioteca disponibiliza os livros de introdução à psicologia, em que vocês podem ter acesso a esses temas que a gente vai trabalhar inicialmente. Além disso, tem um livro lá na biblioteca, que é o livro Psicologia nas Organizações, do Paul Spector. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem pegar o livro na biblioteca e estudar mais profundamente, mais a fundo, cada um dos temas que a gente abordar aqui nas aulas. Vamos lá, então. Iniciando, pessoal, falando do conceito de psicologia como ciência, existem algumas perguntas que fazem parte da nossa vida desde o nosso nascimento e, historicamente falando, desde os tempos remotos das primeiras civilizações. Por exemplo, perguntas do tipo, quem sou eu? Quais são as minhas necessidades? Quais são os meus conflitos? Qual a natureza dos meus conflitos? Por que muitas vezes eu me sinto inadequado quando eu vou buscar um relacionamento afetivo? Por que eu me sinto ansioso quando eu vou apresentar um trabalho ou falar em público? Enfim, são muitos questionamentos, muitas perguntas que a gente pode nos fazer. E como auxiliar, então, os indivíduos em relação a todos esses impasses? A psicologia é uma ciência que busca recursos nesse sentido. Busca auxiliar os indivíduos, a tentar buscar uma compreensão melhor sobre si mesmo e assim conviver melhor consigo mesmo e melhor com o outro, através da compreensão do homem e do seu comportamento. Falando um pouquinho da história da psicologia, fazendo aí um apanhado histórico bastante geral, o objeto do estudo da psicologia ele tem variado ao longo do tempo e sua pré-história confunde com a própria história da filosofia. No sentido etimológico, ou seja, da origem do termo psicologia, seria a ciência da alma ou estudo da alma. É importante a gente definir o conceito de alma para os filósofos. Alma é considerada as profundezas de uma pessoa, a essência de uma pessoa, algo imaterial, que não pode ser acessível, algo sem comprovação empírica. Foi a partir daí que os gregos começaram suas especulações. Eles achavam que todo ser humano possuía uma contraparte material, de onde provinham os processos psíquicos, dos quais o cérebro seria apenas um mediador. Então, durante séculos, foi como estudo da alma que a psicologia existiu. Para a gente dar continuidade a falar de psicologia como ciência do comportamento humano, ou psicologia como ciência, é importante a gente definir o que é ciência e depois a gente definir o que é psicologia, ou pelo menos definir a origem do termo psicologia. Ciência é simplesmente conhecimento, ramo de conhecimento sistematizado como campo de estudo, observação e classificação dos fatos pertinentes a um determinado grupo de fenômenos e formulação das leis gerais que os regem. Na verdade, a ciência é uma busca de uniformidade no mundo. É a busca da relação entre os fatos, tentando relacionar ordenadamente alguns acontecimentos com outros, buscando a relação entre eles. Então, definindo o termo psicologia, nós já falamos anteriormente em relação à alma, que é uma parte imaterial do ser humano, das profundezas de uma pessoa, da essência de uma pessoa. É um conceito filosófico e religioso sem comprovação empírica. E logos, que é ciência ou estudo. Então, define-se como estudo científico do comportamento e dos processos mentais. É importante a gente observar e entender comportamento não só como reações externas ou não só como tudo aquilo que nós fazemos,
mas nós precisamos também entender comportamento como os nossos processos mentais, ou seja, os comportamentos que ocorrem dentro da pele, que a gente pode considerar como os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, sonhos e fantasias. Então, tudo isso faz parte do objeto de estudo da psicologia, que a gente vai definir mais claramente logo mais. O rompimento brusco nesse conceito de alma, da psicologia ser considerada como uma ciência da alma, ele se deu com o filósofo francês René Descartes. O René Descartes, pessoal, ele traz uma noção de dualismo. O que é o dualismo? É a distinção, é a separação entre corpo e alma. Enquanto a alma ou a mente fica restrita aos pensamentos ou à introspecção, à busca da razão, o corpo ficaria restrito apenas a movimentos físicos e biológicos que responderiam apenas a estímulos e reações externas. Porém, o René Descartes ele não afastava a possibilidade de que algumas atividades fossem decorrentes dessa interação entre corpo e alma. Incluía entre elas a sensação, a imaginação e o instinto, que são os impulsos que a gente considera que nos movimenta, que nos movem para a ação. Bom, em relação ao desenvolvimento do contexto, ainda fazendo aí um apanhado histórico para a gente entrar realmente na questão da psicologia, do objeto de estudo da psicologia, nos séculos XVIII e XIX, a mente era objeto de grande atenção por parte dos filósofos. Duas grandes correntes dominavam então o pensamento ocidental, que é o empirismo inglês e o racionalismo alemão. Para a gente entender, é fundamental a gente definir o empirismo como algo que enfatiza a importância das experiências para que exista a aprendizagem humana, ou a aprendizagem de qualquer conceito ou conhecimento novo. Então, se não tiver a experiência sensorial, a experiência com o objeto, ou a experiência em si em relação a algum acontecimento ou fato, os empiristas acreditavam que não existia ou não existiria o aprendizado, se não tivesse esse contato ou a experiência com o objeto. Um dos filósofos ou teóricos assim, bastante influentes do empirismo foi o John Locke. O John Locke ele acreditava que a criança ela nasce como uma tábula rasa ou como uma folha em branco, em que os conteúdos vão começar a ser preenchidos a partir das experiências que ela tiver com o meio. Se ela não tiver experiências com os meios, com o meio ambiente, com os objetos, com as pessoas, o conhecimento não vai aflorar ou não vai ser desenvolvido de uma maneira satisfatória. E o racionalismo, ele afirma que a mente teria o poder de gerar ideias, independentemente da estimulação sensorial ou da experiência. Ou seja, a partir do próprio pensamento, da introspecção, os racionalistas acreditavam que era possível gerar novas ideias ou adquirir um novo conhecimento, só apenas a partir do mero pensamento e da introspecção. O nascimento da psicologia como disciplina autônoma só vai ocorrer a partir de 1879, com a criação por Wundt do primeiro laboratório exclusivamente dedicado aos estudos psíquicos. A psicologia, então, passa a ser considerada ciência pelo simples fato dos cientistas a ela se dedicarem experimentalmente. Entretanto, ainda não se falava em comportamento, em conduta ou ação. Preservava-se o dualismo entre corpo e alma, ou seja, a distinção entre corpo e mente. No século XX, com o aparecimento das chamadas escolas psicológicas, psicanálise, behaviorismo, estruturalismo, funcionalismo, ocorre o rompimento, então, com esse dualismo até então implícito na psicologia, que era, então, definida como a ciência do psiquismo ou dos fatos da consciência. Até então, toda influenciada, então, por esse pensamento dualismo e por essa distinção entre corpo e alma, em que um não exerce influência sobre o outro. Após esse rompimento, então, da psicologia com a filosofia, que veio com o movimento do associacionismo, influenciado por todas as ideias empiristas, é que a psicologia foi considerada o quê? O estudo do comportamento humano. E comportamento humano é importante a gente definir como tudo aquilo que nós fazemos. E além do comportamento humano, que é tudo aquilo que nós fazemos que pode ser observado ou visto por outras pessoas, existem também os comportamentos que a gente chama de comportamento privado, ou os nossos processos mentais, que são nossos pensamentos, sentimentos, desejos, sonhos e fantasias. O campo de estudo da psicologia é um campo muito vasto e trata questões fascinantes para todos aqueles que desejam uma melhor compreensão sobre si mesmo e seus semelhantes.
Para a gente definir claramente qual que é o objeto de estudo da psicologia, a gente pode pensar que o objeto da psicologia é o homem, porém a gente precisa definir de uma maneira mais criteriosa ou específica o que nos interessa nesse objeto, ou seja, qual que é o nosso objeto propriamente dito em relação ao homem. O nosso objeto de estudo é o comportamento humano, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, e os processos mentais, pensamentos, sentimentos, sonhos e fantasias. Como estudo científico do comportamento, a psicologia deve procurar alcançar 3 objetivos, assim como qualquer outra ciência, que é a descrição, a previsão e o controle. Para a gente compreender melhor esses objetivos da ciência, a descrição é a gente explicar determinado fenômeno e explicar determinado comportamento, deixando claro em quais condições ele ocorre, sem colocar a nossa influência pessoal ou a nossa percepção pessoal. E a previsão, ela vem depois da descrição. Se a gente consegue descrever e saber em quais condições ou em quais situações algum fenômeno, algum comportamento ocorre, eu consigo prever a ocorrência dele. Se eu sei em quais condições o meu comportamento vai ocorrer ou determinado fenômeno ocorre, eu não apenas consigo prever o comportamento, mas eu também consigo controlar e manipular as respostas comportamentais ou as variáveis ambientais ao meu favor. Bom, uma definição de ciência para o Skinner é uma tentativa de descobrir ordem no mundo, de relacionar ordenadamente alguns fatos com outros, buscando a relação entre eles. O Skinner ele fala que a ciência é uma disposição de aceitar os fatos, mesmo quando os fatos são opostos ao nosso desejo. Ou seja, quando a gente fala em fato, a gente está falando em evidência científica, e um fato não é opinião. Quando a gente fala em opinião, a gente está falando de achismo, de senso comum. Isso é a psicologia do misticismo, que é o oposto de psicologia científica. Então, se eu perguntar para vocês qual é o objeto de estudo da psicologia, vocês vão colocar que o objeto de estudo da psicologia é o comportamento humano e os processos mentais. Comportamento, então, entendido como tudo aquilo que nós fazemos, e processos mentais diz respeito aos nossos sonhos, fantasias, pensamentos, sonhos, enfim. Diz respeito aos comportamentos que ocorrem dentro da pele e que não podem ser facilmente observados, porque são comportamentos privados. Bom, se não se pudesse descobrir uma ordem razoável no mundo, ou entre os acontecimentos, ou entre os fenômenos, raramente a gente poderia conseguir eficácia no trato com os assuntos humanos. O que isso quer dizer? Que o comportamento ele não ocorre de maneira isolada, que o comportamento pode ser estudado e analisado com o mesmo rigor científico do que qualquer outros fenômenos. Porque toda vez que nós nos comportamos, seja lá o que for que nós fazemos, a gente sempre está presente num contexto. Esse contexto pode ser um lugar, pode ser uma pessoa, pode ser uma hora do dia, pode ser uma hora da noite, pode ser um final de semana. Enfim, contextos são todas aquelas situações ou momentos em que possa influenciar determinado comportamento. Ou simplesmente um comportamento que ocorre em algum lugar ou na presença de alguma pessoa. Comportamento, então, não ocorre de uma maneira isolada. A gente sempre está presente num contexto. Então, esse contexto, muitas vezes, ele influencia uma resposta e essa resposta, ela gera uma consequência no ambiente. Bom, nós falamos então que o comportamento não ocorre de uma maneira isolada. A gente sempre está presente num contexto. Esse contexto pode ser pessoas, pode ser um lugar, pode ser uma hora do dia, uma hora da noite, um final de semana. E quando a gente emite uma resposta ou uma ação, essa ação produz uma consequência no ambiente. E essa consequência retroage sobre o indivíduo, aumentando ou diminuindo a probabilidade de uma resposta futura, dependendo da consequência. Se a consequência for positiva da nossa ação, do nosso comportamento, ou se por algum motivo ela foi reforçada positivamente, aumenta a probabilidade de, no mesmo contexto, na mesma situação, a gente vir a se comportar de uma mesma maneira. Então, nós falamos do objeto de estudo da psicologia, que é fundamental a compreensão por parte de vocês. Então, o objeto da psicologia é o homem e seus processos mentais, o seu comportamento e seus processos mentais. Nós falamos que a ciência é uma tentativa de descobrir ordem no mundo. E se não existisse ordem no mundo, a gente não poderia relacionar ordenadamente o nosso comportamento com a nossa história de vida e fazer uma análise crítica para trazer resultados práticos para a vida das pessoas e para ter uma consequência positiva prática no sentido de buscar resolver alguns problemas, resolver questões práticas do dia a dia.
Pessoal, é isso então, nós estamos chegando ao final da aula. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao conceito de psicologia como ciência. Lembrando que se vocês não participarem do fórum, isso é computado como falta. Então participem, enviem sugestões, enviem dúvidas, para que a gente consiga resolver todas as dúvidas que possam surgir no decorrer do semestre, no decorrer do tema que a gente estiver abordando. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigado.